Alberto Nunes, um prazer tê-lo aqui, né, para conversar um pouquinho sobre a tua vida empresarial, também sobre sua perspectiva. É sempre bom ouvir pessoas que têm uma certa visão ampla de mundo, né, sobre as suas opiniões, sobre como que as coisas estão se desenvolvendo, vão se desenvolver. Então, essa é a ideia da nossa proposta aqui, exatamente ouvir, né, os principais empresários baianos, para a gente ter esse apanhado e uma coletânea em diversos setores. Então, Alberto Nunes, sócio-diretor da Gini Calçados, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. E é um prazer também estar aqui com vocês para poder esse bate-papo aí com essa entrevista. Muito bom. Vamos começar pelo teu negócio, né? Pelo setor de calçados. E eu sei que é um negócio que vem da família, não a tua empresa em si, mas o fato de empresariar no setor de calçados. Como é que começou essa história? Bom, meu avô já era comerciante de calçados no interior da Bahia, em Gandu. E meu pai tinha vários irmãos, né? Meu avô tinha vários filhos. E meu pai foi o primeiro que se interessou a também querer o ramo de calçados. E aí se ofereceu para meu avô para ele ser sócio da empresa dele. E aí ele foi ser sócio, ele tinha já ganho em outros negócios lá algum capital e entrou e começou a ser sócio. Mas aí logo depois não, eu não lembro bem porque ele não era nascido ainda, mas eu sei que algum tempo depois meu avô faleceu e meu pai comprou a parte de meu avô na mão de minha avó, né? Mas, e os outros irmãos, cada um trabalhava em setores diferentes. Passando o tempo, meu pai veio para Salvador e abriu a primeira loja aqui em Salvador, na Baixo Sapateiro, e ele ficou com a loja lá em Gandu e na Baixo Sapateiro. Passaram-se mais 2 anos, ele abriu a segunda loja, depois uma terceira loja, e nós estávamos morando em Gandu, e ele ficava indo e voltando. Até quando ele já estava com 3 lojas aqui, ele pegou a loja que ele tinha lá, passou para meu tio, um outro irmão de meu pai, né? Para tocar o negócio lá, e veio com a família para cá. Eu vim para aqui, para Salvador, eu tinha 6 anos. E aí meu pai começou a desenvolver, mas cresceu na Baixo Sapateiro, chegou a abrir 6 ou 7 lojas na Baixo Sapateiro. E todos os filhos se formaram. Eu me formei em engenharia, minha irmã nessa parte de processamento de dados, antigamente era outro nome, hoje pode ser essa parte de programador, analítico, né, de tecnologia. E minha outra irmã formei em administração. Só que eu me formei em engenharia, trabalhei uns 8 anos nessa parte de engenharia de obra, fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança, atendi também algumas empresas com essa parte de segurança. Mas como eu já tinha trabalhado com meu pai no calçado, eu sempre gostei de calçado, sempre gostei daquele movimento de loja, de estar comprando o produto, vendendo, eu sempre gostei disso. E aí meu pai já estava assim com uma certa idade e ele falou para mim que ia começar a reduzir as lojas. Uhum. E aí começou a vender algumas lojas, inclusive vendeu até umas para meu tio, que acabou vindo também do interior para cá. Foi na hora que ele estava com 3 lojas, que ele já tinha reduzido bastante, e ele falou, se vou vender mais uma, vou ficar só com 2. Eu falei, tá bom, então eu compro essa uma que você vai vender. Aí eu já tinha um apartamento aí no Horto, né, aqui em Brotas. E aí eu vendi o apartamento e fiz o investimento e comprei essa loja, mas continuei trabalhando na construtora que eu trabalhava, André de Mendonça na época. Uhum. E passaram-se mais uns 2 anos, eu continuei trabalhando na André de Mendonça, eu ia para a loja no final da tarde, quando largava as obras 5 da tarde, eu passava na loja. E desde sábado também, à tarde eu ia para a loja também. Trabalhava até de manhã na construtora, até meio-dia, e à tarde ia para a loja. Pronto, passaram 2 anos nessa vida aí conciliando os 2 trabalhos. E aí eu pedi demissão da construtora, porque eu já estava com 3 lojas já. Aí pedi demissão e aí toquei o negócio. E aí, questões assim de pouco tempo, eu fui abrindo em média uma loja por ano, até chegar a mais ou menos umas 20 lojas mais ou menos, só que naquela época eu abria muita loja de rua. Eu só tinha uma loja só em shopping, no Shopping Piedade, e o restante loja em rua. E eu enxerguei assim, que aquele cenário cada vez estava ficando mais fraco para a loja de rua. Avenida 7, Baixo Sapateiro, que a gente tinha, comércio,
E eu via que o shopping, o movimento estava cada vez maior. E aí eu resolvi partir para ampliar mais lojas em shopping. Aí quando eu abri a Shopping Iguatemi, na época, hoje é Shopping da Bahia, antigamente era Shopping Iguatemi. E aí quando eu abri a loja lá no Iguatemi, que era um movimento daquela época, só tinha Shopping Piedade, Shopping Barra e Shopping Iguatemi. O movimento era tão grande que o que eu vendia em um sábado no Iguatemi, era um mês inteiro numa loja da Baixo Sapateiro. Aí esse rapaz, eu estou vendo assim outro cenário. Eu tenho que agora mudar meu perfil. E aí comecei a abrir lojas em shoppings e comecei a fechar lojas que não valia mais a pena eu tocar, apesar de onde eu comecei, a minha história foi ali. Mas era assim, era uma venda de um dia no sábado por um mês inteiro. Aí eu comecei a abrir mais lojas em shoppings. E aí foi também, a gente pegou a onda também, que foi abrindo mais shoppings na cidade de Salvador. E aí pronto, hoje nós temos 3 lojas em rua. Antigamente a gente já chegou a ter 19 lojas em rua, hoje só tem 3. E o restante a gente transformou em loja de shopping. Hoje nossa rede aí entre lojas próprias e franquias, a gente chega aí a quase 30 lojas no nosso Agora, negócio. uma coisa da tua fala que me impressionou foi o seguinte: no começo você continuou trabalhando na engenharia e tinha um tempo mais reduzido para se dedicar às lojas, e mesmo assim você teve um crescimento grande nos primeiros anos. Aqui você atribui esse crescimento mesmo com você mais distante da atividade? Eu sempre procurei delegar as funções no comércio. Eu tinha uma gerente ou um gerente em cada loja e eu dava delegação total. Ele contratava, ele demitia. E eu ficava mais responsável pela parte da compra do produto e acompanhamento do financeiro da empresa. E a parte comercial eu delegava para os gerentes tocar o negócio. E sempre foi assim até hoje. Nosso conceito é esse: autonomia total para o gerente, ele faz o que ele quer, contanto que ele dê o resultado que a loja precisa. E eu tirava uma folga, assim, às vezes, uma folga a cada semestre, mais ou menos, na empresa que eu trabalhava, e viajava para São Paulo para fazer as compras para abastecer as lojas. E no final da tarde eu passava lá na loja para ver como é que foi o movimento, tudo, fazia essa parte financeira, fazia os pagamentos já do dia seguinte. Naquela época também tinha o overnight, né, que a primeira coisa que eu fazia de manhã quando acordava era a primeira coisa, saber qual era a taxa, para poder transferir o dinheiro para um banco ou outro que a gente estivesse dando a melhor taxa. Então, foi um período também de inflação muito alta, né, que a gente ganhava muito também na parte financeira, mais até do que na parte comercial. Então a história foi essa, sim. E dentre as competências para atuar no setor empresarial, quais aquelas que você, quando começou a atuar, você disse: poxa, eu consigo fazer isso bem, né? Uma competência mais inata, e aquela que você acha que foram desenvolvidas ao longo desses anos de atividade? Uma coisa, como eu sou formado em engenharia, e a gente sabe que engenheiro é muito prático e muito rápido para fazer as contas. Então a gente negociava muito bem a compra, porque é uma coisa que eu sempre, quando eu trabalhava na Andrade Mendonça, eu fiz algumas aulas para ser uma média, né, o Spa Mendonça. E uma vez ele até me chamou para almoçar no Baby Beef, naquela época, e ele começou a me falar dessa parte, que o importante no negócio era a compra. E meu pai também sempre falava que ele nunca deixou ninguém comprar, ele mesmo que comprava, porque ele disse que o negócio, o mais importante é você saber comprar. E quando eu viajava para São Paulo para tratar com os fornecedores, às vezes eu fazia a conta muito rápido, entendeu? Às vezes o pessoal fazia um negócio assim: olha, eu vou dar um desconto aqui de 3 mais 5 mais 8. Aí eu disse: então tudo bem, então me dê 16 direto. Só que às vezes o cara não sabia que 16 direto é maior do que 3 mais 5 mais 8. Sim, sim, sim. Então as coisinhas assim que a gente começa a pegar, e começamos a ter preços até mais competitivos. Então, no início, logo quando uma ou 2 lojas, a gente comprava no atacado em São Paulo. A partir de 4, 5 lojas, já comecei a comprar direto da fábrica. Então, eu acabei depois comprando, às vezes, um volume igual que o atacado comprava. Então, ele não tinha mais preço para mim fornecer. Então, foi assim uma coisa muito rápida, que eu saí do atacado e direto para o fornecedor. Eu acho interessante essa questão que você fala aí da habilidade matemática, né? Acho que as pessoas respeitam quem tem habilidade matemática, assim, porque, de fato, né, você tem essa presença de raciocínio. Mas, explorando melhor, tem alguma outra competência que você, assim, viu que não tinha, e quando você
adquiriu, você diz, pô, isso virou a chave, agora eu com essa competência adquirida, eu sei que eu consigo fazer melhor? Um fato que mudou muito nossa perspectiva de negócio, além de quando a gente entrou em shopping, que a gente viu que o cenário era outro, mas foi assim um fator assim que realmente mudou o meu perfil de lojas. Tinha uma rede de lojas chamada Di Santini, parece até com a Dini, mas na época eu soube que ele tinha entrado, ele era de São Paulo, entrou no Rio, eu soube que tinha quebrado muita loja de calçados, de sapataria no Rio de Janeiro. E eles entraram em Salvador. Eu peguei e fui para o Rio de Janeiro e fui observar o comércio do Rio. Fui ver as lojas que fecharam e as lojas que estavam conseguindo concorrer com ele ou então fazendo um trabalho diferente. E eu vi que todas as lojas que faziam um trabalho diferente do que a Di Santini fazia, essas estavam crescendo. E as que estavam fazendo um trabalho igual ou similar de Santini, essas estavam caindo. Então, na época, a gente tinha aqui vários concorrentes em Salvador. Tinha Dini, tinha Leão de Ouro, tinha Grátis, tinha Bezerra, tinha Santana, Sapataria Santana, tinha Estela. Então, tinha muitas lojas aí, a concorrência é muito grande. Mas a gente sabia concorrer com todos eles, porque a gente sabia como eles trabalhavam. Quando você vê alguém de fora, de uma potência que o cara vem já com São Paulo e Rio, o cenário muda. Então foi na hora que eu disse, não, agora é hora de mudar. Eu não quero mais vender mais nada que meus concorrentes vendam. Eu quero comprar agora produtos diferenciados, principalmente para poder ter um diferencial em relação à Di Santini. Então naquela época a gente vendia muito Azaleia, Dakota, Amarim, tênis ortopédico, essas coisas que essas marcas conhecidas. E a partir daquele momento que eu vi o Rio de Janeiro trabalhando mais com marcas próprias e com mais mercadorias em termos assim de moda e não o básico, foi na hora que nós mudamos também aqui. Então a gente passou a ser uma sapataria diferenciada, que hoje a gente não concorre mais com as sapatarias tradicionais e adotamos o perfil de vender só moda e a moda assim, a gente viaja todo ano todo semestre a gente viaja para a Europa, pesquisamos o que está acontecendo lá, sabemos que logo depois vai acontecer aqui e a gente fotografa tudo, compra os produtos lá, manda desenvolver, faz e a gente faz a nossa própria coleção. E isso foi assim uma forma que a gente conseguiu crescer muito em shopping, porque a gente começou a ter uma clientela, um público que era diferente das lojas de rua, que queria às vezes só comprar a marca. Então isso aí foi uma coisa que nós fizemos lá atrás e acabou a gente tendo um conceito hoje na Dini. E também depois a gente começou também, meu filho, minha filha começou também a trabalhar comigo na empresa. E aí também a gente abriu outras marcas, minha esposa também começou a trabalhar comigo. Porque ela já trabalhou antes, mas depois dos filhos nasceu, ela se afastou para criar os filhos, depois ela voltou. E aí hoje, além da Dini, minha esposa tem as lojas de Zoom, que ela cuida. Minha filha tinha as lojas Magic Shoes. Meu filho abriu franquia da Democrata. Abriu também franquia da Reserva, em Feira de Santana, está abrindo loja de Freitas. E a gente foi abrindo novos horizontes, porque para não ficar travado em uma coisa só. Então, e não foi só flores, foi muito difícil para fazer o que nós fizemos. Passamos várias crises, eu me lembro muito bem, até há pouco tempo foi para mim a pior crise, que foi a de 2009, se não me engano, que teve a bolha nos Estados Unidos. Aí teve a crise de 99, mas depois de 10 anos depois teve a bolha de 2009, né, dos Estados Unidos. Mas quando a gente olha depois, pô, aquilo ali não foi nada para o que aconteceu recentemente, que foi a pandemia. Essa sim foi realmente uma crise que afetou todos nós comerciantes, principalmente comércio de shopping, afetou muito. Muitos amigos nossos ficaram no caminho, tiveram que fechar suas empresas. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar e estamos voltando aí com força total aí com vendas superior a 2019. Que bom. Agora, olhando o negócio calçados, não o negócio da Dini, calçados, mas calçados como setor, quais foram as mudanças principais que você observou nesses 40 anos aí de atividade? Falando também da indústria, né? Não só do varejo. Antigamente,
a gente via fábricas tradicionais, que, como eu citei antes, Azaleia, Ramarim, Dakota, tudo era fábricas tradicionais. Como também o sapato masculino, você tinha Sândalo, tinha o Samelo, tinha o Vera Mocassin, tinha a Jacomete. Então, essas fábricas que se destacavam na época. E em um cenário assim, mais ou menos de 20 anos para cá, a gente começou a verificar outras fábricas pequenas, começaram a desenvolver trabalhos e crescendo, mas não por causa da marca, mas por causa de qualidade que ele estava fazendo. Então, às vezes, a fábrica pequena começaram a fazer coisas de conforto e qualidade e aí começaram a se destacar no mercado. E essas fábricas acabaram crescendo e acabou essas fábricas tradicionais que tinham, às vezes não acompanhou a tendência do mercado. A gente tem hoje uma fábrica também como a Beira Rio, que essa tem crescido bastante. Uhum. E fora as marcas assim de esportiva, né? Olímpicos e companhia assim que se sustentaram até hoje. Mas no cenário você vê que vai mudando, então também o varejo também vai mudando também. Então às vezes a empresa está bem no mercado, mas daqui a pouco ela começa vou dizer assim, comércio, você tem que pedalar o tempo todo, é igual a bicicleta, você tem que pedalar o tempo todo. No dia que você parar de pedalar, você vai cair. Então, é a mesma coisa na indústria. Tem que pedalar para criar coisas novas, desenvolver coisas novas. E hoje, com a tecnologia cada vez mais avançada, né, a gente tem que acompanhar o cenário do que está acontecendo, essa parte agora de venda digital. As empresas também que não conseguir conciliar uma coisa com a outra, vai acabar também ficando para trás. Quando em 2020, quando veio a pandemia, a gente estava resistente em criar um site para vender pelo site, porque quem tinha, a gente via que dava prejuízo. E aí nós fomos obrigados rapidamente a criar um site para poder vender. E começamos a trabalhar com o site em 2020 mesmo. E aí vem com a venda diariamente de WhatsApp, de Instagram, e hoje a gente interliga tudo. Tanto você estiver no Instagram, estiver no WhatsApp, você pode, ele já lhe joga para o site, quando você estiver no site, ele joga também para o WhatsApp. Então, e nós não montamos um depósito para ser o online. A gente fez um multicanal que a própria loja é o estoque do site. Uhum. Então, a gente, através da empresa que a gente tem no nosso sistema de informática, a gente colocamos e quando o cliente entra no site para comprar, ele vai buscar a loja que tiver o estoque, o par que ele está precisando e chega lá e bloqueia. A loja não pode mais vender. Então, daquela loja vai ser despachado para o cliente. Então, é um sistema que fica caro, sim, mas na compensação a gente não tem que ter um estoque só para essa parte do site. Perfeito. E nesse cenário pós-pandemia, qual é a representatividade hoje do comércio eletrônico em relação ao faturamento? Para alguns setores, como o eletrodoméstico, a gente vê que o cenário é muito forte na venda online pelo site. Mas no calçados, eu também imagino que na parte de roupa também deve ser a mesma coisa, eu não vejo tanta força no momento, porque o cliente ainda prefere ir na loja, principalmente se você tem loja espalhada na cidade em vários shoppings. Eu acho que o cliente ainda prefere ir na loja, experimentar, porque às vezes você pega um sapato, você está acostumado a comprar um sapato. Um exemplo, um Democrata. Às vezes você pega um 40, que ficou ótimo em você, mas às vezes um outro modelo já não fica bom. A mesma coisa de uma calça. Você usa uma calça 44, às vezes de uma marca funciona bem, de outra marca não funciona. Então, às vezes, até dentro da própria marca, às vezes tem forma diferente na confecção. Então, eu acho que o mercado ainda da loja presencial ainda é forte e eu acho que ainda vai continuar forte por muito tempo. Tem esse lado porque, assim, fazer compras não deixa de ser uma atividade social importante, né? Também. Eu acho que isso é verdade. Mas pensando na experiência que você pode ter virtualmente, a gente vai ter mudanças muito impactantes. Semana passada eu fui no dentista depois de velho, com os dentes começaram a entortar. E aí fui lá naquele Invisalign e o cara faz um escaneamento do teu dente e te mostra depois lá. O negócio fica perfeito. Então, eu fico imaginando que nesse setor também você vai ter um escaneamento do teu pé. Todo mundo vai ter o seu corpo de alguma forma digitalizado de uma forma que você vai lá e vai... A experiência, pelo menos em relação à adequação do calçado
ao pé, ela não vai ser tão distante. Você não vai, não sei se fisicamente, né? Porque você pode até ter, mas isso dá um pouco mais de trabalho. Mas, pelo menos, em termos de você verificar se o tamanho está adequado, acho que... Hoje já existe isso hoje. É. Como a gente participa também da NRF lá em Nova York, que tem todo ano no mês de janeiro, a gente já vê isso. Você chega em uma área lá, o computador já lhe escaneia todo, já monta a roupa em você, e você já pode fazer isso em casa mesmo, através de um iPad e tudo. Você já pode ver você se vestindo com aquela roupa como fica. A mesma coisa do sapato também, você já pode também escanear o pé também e fazer a mesma coisa. Só que para o Brasil ainda hoje, e principalmente aqui para Salvador, ainda é um sistema caro para fazer isso. Uhum. Então, às vezes, o investimento hoje ainda não compensa para o retorno que você vai ter. Sim. E, principalmente, nós aqui gostamos muito, às vezes, de, não, como você mesmo falou, não só sair para comprar, mas às vezes para passear e aí acaba comprando. Então, às vezes, o investimento para fazer isso aí, o que a gente tem visto muito, que está se pegando mais, você tem uma sala em sua casa e você quer decorar a sala. Sim. Então, você passa o scanner em sua sala e você pega aquele móvel que está se vendendo e você coloca na sala e você consegue montar o cenário de sua sala todo com decorado como vai ficar. Aí depois você pode comprar. Só que aí, como o móvel é uma coisa bem mais cara, às vezes compensa o investimento, porque aí você está tratando de um investimento para um poder de produtos muito mais alto. E diferente hoje de sapato, que ainda se torna, o sapato ainda é uma coisa barata pelo custo que tem para se fazer e pela matéria-prima que se usa. Uma outra curiosidade que eu fiquei, assim, você falou claramente que você faz benchmarking, vai olhar, está sempre acompanhando as tendências da moda, tecnológicas, etc., no Brasil, fora do Brasil, e isso são referências importantes para você. Você diria que dentro da Gini Calçados tem outras fontes e formas de fazer com que a inovação esteja presente no seu dia a dia? A gente procura sempre dar treinamento à nossa equipe, porque eu acho que o treinamento, para ele ter conhecimento do produto e a forma de atender, isso é muito importante. Então, a gente sabe também que a tecnologia, às vezes, está tirando até empregos de alguns cenários de situações diversas, mas o que eu posso lhe dizer para a população em geral, para todo mundo que quer trabalhar, é que estude, porque o conhecimento hoje e no futuro vai ser cada vez mais essencial. Então, aqueles empregos que às vezes só depende de braçal, vai ficar às vezes com a construção civil e olhe lá, às vezes se não for também futuramente robotizada essa parte. Então, mas o conhecimento, você tendo conhecimento, você vai ter sempre a necessidade de alguma coisa nova para ser criada que vai exigir conhecimento. Então, essa parte de conhecer, estudar hoje é muito importante. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas querendo trabalhar, mas não tem, às vezes, a instrução, né, que não teve a oportunidade de ter uma instrução para poder ter conhecimento do que ele vai fazer. Então, acho que isso aí dificulta, às vezes, o emprego. Mas quem tem conhecimento hoje, não falta trabalho, não. E como empreendedor nesses anos todos aí, certamente você já gerou muito emprego e também já teve muito empregado, né, que trabalhou com você. Quais as características que quando você encontra uma pessoa, você diz, pô, isso faz a diferença, assim, das pessoas que trabalharam com você? Qual é a característica do empregado? Lógico que tem posições diferentes, tem um gerente, tem um vendedor, mas aquela característica mais comum que você diz, quando a pessoa tem essa característica, isso para mim é muito importante. Certo. Quando a gente entrevista as pessoas, às vezes, você vê que pessoas acomodadas e pessoas que têm vontade de crescer. Quando a pessoa chega e diz, eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer, você vê que a pessoa tem garra para crescer. Eu já tive alguns funcionários que começaram a trabalhar comigo, como às vezes como segurança na parte da frente da loja, depois passou a ser vendedor, depois passou a ser gerente e também caixas que trabalharam no caixa, trabalhou no balcão, trabalhou no caixa, depois começou a ser gerente. Eu tenho algumas pessoas, alguns exemplos aqui dentro de Salvador,
de pessoas que hoje são empresários, que têm lojas, que têm 8 lojas, que têm 10 lojas, que têm 15 lojas. Tudo passou e trabalhou comigo. Então a gente vê, quando a gente vê a pessoa assim que tem garra aqui, o cara não gasta, né? Ele quer ganhar, ganhar, ganhar e não gasta nada. A gente sabe que esse cara vai ser empresário, ele vai ser empreendedor, ele vai tocar o negócio dele futuramente. Então a gente sente quando o cara está preparado para querer alguma coisa. Então todos esses que eu tive, foi tudo assim, do início a gente sentia a participação dele assim, muito iniciativa, tudo. Então isso é muito importante. Não só de calçados, eu tenho até um amigo que tem loja de confecção, e ele, não vou citar o nome dele porque não cabe aqui eu citar, mas ele era vendedor no shopping Iguatemi. E ele uma vez me falou assim, Alberto, quando eu vejo o cliente passando ali no corredor, ou tomando um cafezinho ali, e eu disse assim, eu vou dar um voo da águia. Ele fala assim, vou dar um voo da águia. Ele disse, não quer o voo da águia, eu vou lá em direção. Se ele está no cafezinho, tome aqui meu cartão, eu trabalho naquela loja, eu não quero que você compre nada em minha mão. Eu só quero que você vá lá conhecer meus produtos, mas não vou lhe vender. E o cliente se sente até encantado com aquilo ali e vai. Acaba depois, ele mostra tudo, ele não precisa comprar. Mostra tudo, mas no dia que ele voltar para comprar, ele vai voltar para comprar. E isso foi um exemplo que eu tive muito assim. Eu admiro muito essa pessoa, que ele trabalhava da seguinte forma, ele olhava assim, olha, começava de manhã, eu vou trabalhar até meio-dia para pagar meu almoço e meu janta. E a partir de meio-dia da tarde é o que eu vou juntar. E ele mirou isso a vida toda e hoje ele tem uma rede de 30 lojas. E eu admiro muito esse amigo meu que começou lá de baixo e fez isso. Bacana. Mudando um pouquinho o rumo da prosa aí, falar um pouco da relação com o poder público, né? Sempre o setor empresarial tem críticas ao poder público. E quais são as principais demandas, né, que você vê como empresário do setor calçadista que são mal atendidas por vocês? Quando eu comecei na Passepateiro, quando eu estava lá com 3 lojas, eu fui convidado para participar da Associação de Lojistas da Passepateiro, que chamava Albasa. Quem me convidou na época foi um lojista chamado Elírio Issa, que depois ele foi até presidente da CDL Salvador. E eu participei lá desse associativismo, comecei a participar da diretoria depois da associação, da Albasa, e depois eu comecei a participar também da CDL Jovem na época. Eu ainda estava começando, 20 e poucos anos, aí eu comecei a participar da CDL Jovem com Israel Portnoy, que era o dono das lojas de IP. Sim. Aí depois passou essa fase aí do CDL Jovem, depois eu me associei à CDL já sênior e depois eu fui convidado para participar do conselho. E tudo que eu precisei na vida não, tudo que eu precisei para o comércio, eu resolvi muita coisa com o associativismo. Porque não só em relações ao poder público, quando você precisa de alguma coisa, se você for sozinho lá, ele não vai lhe ouvir, não vai lhe atender. Agora, quando você vai através de uma entidade, alguma associação, ele vai escutar, porque você está falando ali de dezenas ou centenas ou milhares de pessoas que estão envolvidas naquilo. Sempre que a gente precisou de alguma coisa, eu sempre levei para as entidades. E como hoje eu sou presidente da CDL Salvador, estou como presidente da CDL Salvador, eu também hoje tenho um relacionamento hoje com o prefeito, com os secretários, com o governo, mas quando eu vou pedir alguma coisa, eu não vou pedir para mim, eu vou pedir para os nossos associados, para a classe do comércio, para a classe de prestador de serviço, o que for necessário. Então, você só se consegue alguma coisa hoje com a parte política e a parte pública através de associativismo. Então, eu acho que isso é muito importante, você participar. A gente sabe que tem as pessoas que, assim, eu não participo, mas fico aproveitando o que os outros trabalham para mim. Isso existe. Mas se todo mundo for pensar dessa forma, ninguém faz nada. Então, eu acho que é muito importante essa parte que a gente se consegue tudo através dele. Hoje, por exemplo, a gente abre os domingos hoje, em Salvador,
sem depender de convenção coletiva do trabalho, por causa de um relacionamento que a CDL conseguiu através da Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores e com o prefeito, e conseguimos aprovar isso na Câmara e conseguimos sancionar com o prefeito para Salvador, que é uma cidade turística, abrir todos os domingos, independente de qualquer acordo sindical. Você falou num aspecto que me interessa muito, que é a questão do associativismo, né? Você acha que, em relação àquilo que as empresas, principalmente as menores, né, poderiam se beneficiar do associativismo, isso é plenamente explorado? Não haveria muito mais a explorar em termos de ação coletiva, de capacitação conjunta, de compra conjunta, né, de aumento de poder de barganha junto aos fornecedores, né, eventualmente de informatização conjunta? A entidade hoje procura fazer parcerias de trabalho com empresas que possam atender o comércio, ao lojista. Então, por exemplo, agora a gente está obrigado a fornecer o ST do E-Social. Então, as empresas estavam tudo se batendo aí, como é que fazia, com quem ia fazer, porque as contabilidades não faz. Então, foi o que a CDL fez, a gente procurou a empresa do setor. Ele fez a apresentação para a gente contratou ele para atender os funcionários da CDL, para poder a gente já se enquadrar. E aí, quando a gente viu que funcionava bem, nós colocamos isso à disposição para todos os associados que quisessem fazer com essa empresa essa parte. Então, isso aí é uma forma que a gente eu estou dando um exemplo, mas como esse, tem vários outros que a gente faz, além de treinamento que a gente faz lá uma vez por mês, a gente dá o treinamento de vários segmentos, né, dão um treinamento da parte de economia, de frente de loja, do Instagram, do patrocinado do Google. Tudo isso a gente faz treinamento lá na CDL para os lojistas associados que queiram participar. Então a gente faz essa parte educativa para que todos possam desenvolver, e também essa parte também de pegar empresas e acertar um preço que sirva para poder expandir para todos. Além de parceria que a gente faz também com cartão de crédito, também, não cartão de crédito, com as captadoras de cartão de crédito, para que tenha uma taxa mais satisfatória, e a gente coloca à disposição do lojista também, associados que queiram participar, a gente consegue negociar também com essas captadoras de cartão para poder atender o lojista. E como isso, a gente faz uma série de outras atividades para poder desenvolver. Então, a gente pensa no nosso associativismo, a gente pensa muito nisso. Agora, em termos de compras, isso aí já é um segmento mais, localizado. Por exemplo, a gente vou dar um exemplo aqui, até da Redmix, que eu conheço as pessoas da Redmix, são meus amigos. Sim. E ali foi assim, uma coisa muito assim de se agregar para crescer. Cada um tinha um supermercado, e resolveram montar essa rede mix, e aí para comprar junto. E cada um começou a comprar para seu negócio, e chegou a um determinado ponto, fez assim, daqui para frente, tudo que a gente abrir agora com a marca Rede Mix, vai ser do grupo. Então cada um ficou com sua loja, e a partir daquele momento cada um começou a ser sócio nas novas lojas. E foi assim, um cenário desse, que se agrupou para poder comprar junto, para poder ter preço, competir com os grandes, e acabou crescendo. Aí foi bem mais além, né? E aí sobre o mercado é fácil fazer isso. Hoje a gente também vê outros mercados também fazendo a mesma coisa. Tem hoje um novo mix, me parece que também está nesse segmento. Farmácia também tem a Boa Farma, também tem dessa forma. Calçados e confecção já é uma coisa diferente, porque às vezes cada um trabalha com um estilo diferente, de moda, não sei o quê. É diferente você trabalhar com o mercado, que é uma coisa alimentar. Às vezes você pode comprar um produto melhor ou pior, a depender de onde esteja a loja. Mas calçado já é diferente. Quando eu comecei, eu me agrupei também com minha irmã e meu cunhado, que também abriu loja, que é a Nunes Calçados. E aí, no momento inicial, nós se juntamos para comprar junto para ter mais volume, porque dessa é a única forma que a gente tinha, a gente pequeno ali, com 5 lojas cada um, para a gente poder competir com quem tinha 30, 40, até 100 lojas, como a Sapataria Santana, né, na época.
foi a época, foi uma forma que a gente conseguiu se juntar para ter um volume maior. E aí nós ficamos até um determinado ponto que na hora que aí eu comecei a me especializar em shopping e ele ficou mais em loja de rua. E aí foi na hora que teve que separar porque cada um comprava produtos diferentes. Sim. Mas foi um tempo que foi proveitoso para chegar a um crescimento. Perfeito. E nesse tempo todo, teve algum período, alguma época que você diz assim, poxa, a gente conseguiu fazer uma inovação aqui, ou trazer uma inovação para dentro da Gini Calçados que nos gerou temporariamente uma vantagem competitiva diferente, algo que você diz assim, porra, isso nos coloca numa condição diferenciada. Sim. Quando eu, voltando àquele fato, quando eu fui para o Rio de Janeiro para ver como é que os lojistas do Rio trabalhavam, foi uma coisa diferente, que deu assim um impulso para a gente começou a abrir muita loja em shopping, porque a gente começou a vender mais, e aí, como a gente não repetia a coleção, a gente comprava e nunca repetia. Por exemplo, podia ser vender bem, mas a gente adotou aquele conceito de não repetir. Então, a gente sempre tinha novidade. Então, às vezes, quando o nosso concorrente vinha copiar um produto que ele colocava na vitrine dele, o nosso já estava acabando já e a gente já estava com coleção nova. Então, esse dinamismo que a gente criou na nossa empresa foi um diferencial, porque a gente sempre está em uma estação, você vai ver assim 2 ou 3 coleções dentro da mesma estação, porque a gente vai sempre, é um diferencial que deu assim um boom para a gente de crescer, de ter lojas boas, ter lojas sempre, muitas lojas nossas de esquina, de shopping, que é um ponto caro e difícil de encontrar. Então a gente deu um pulo e a gente não ficou só em Salvador, a gente saímos em Salvador, Aracaju, Recife, e foi a hora que a gente cresceu bastante expandindo para fora de Salvador. Então foi um diferencial essa parte de vender moda. Legal, legal. E a questão do processo decisório? Você já falou, comentou assim que você, desde o início, colocou a questão da delegação como algo natural, né? Então, de você empoderar de fato as pessoas que trabalharam com você. Como é que se dá o processo decisório hoje, que a Gini Calçados é bem mais complexa do que as suas atividades iniciais? Certo. É uma coisa básica que a gente sempre adotou na empresa e a gente não muda. A gente sempre aproveita nos cargos de confiança, de chefia, as pessoas que começaram a trabalhar com a gente. A gente não contrata um gerente ou um supervisor de fora. A gente só aproveita as pessoas que começaram de baixo com a gente. E aí ele tem a oportunidade de crescer, porque quando o cara entra como vendedor, como um caixa, ele sabe que pode se tornar um gerente, pode se tornar um supervisor, pode se tornar um chefe de escritório, um gerente financeiro, porque a gente só aproveita as pessoas que começaram de baixo. A gente não vai no mercado buscar nós preparamos a pessoa. E aí, às vezes, hoje a gente tem vendedores, o pessoal caixa que trabalha com a gente, que fez faculdade, que se especializou em alguma especialidade e continua trabalhando com a gente. E às vezes eu tenho gerentes, supervisores que estão trabalhando e estão formados. E se formou dentro da empresa. Muito bom. Acho que deve ser sempre um prazer, né, ver quando com certeza. essa realização acontece. Eu sei que a Gini Calçados, e você em especial, tem premiações pela atuação no setor calçadista, né? É lógico que você, durante a conversa, vem falando de diversos aspectos importantes que destacam e diferenciam a Gini Calçados. Mas o que você acha que fez com que instituições que premiam pudessem reconhecer em vocês essa competência e em você também como empresário, né? O primeiro prêmio que eu recebi foi do Sindicato dos Lojistas da cidade de Salvador, da Bahia, aliás. E lá atrás eu não tinha muito conhecimento com ninguém, assim, e eu fui escolhido pelo presidente do sindicato para me homenagear como lojista do ano. E eu perguntei a ele, por que você está me escolhendo? Tanta gente aí no mercado que você podia escolher. Ele fez assim, porque esse ano foi a loja que mais criou empregos. Isso lá atrás, de 80 e... Não estou lembrado bem não, mas vou dizer que foi assim, 84, 85. Sim. Não, desculpa, 84, 85 não. 88, 90, nessa fase aí. Você foi o lojista que mais criou emprego pelo nosso conhecimento aqui. Então você vai ganhar o prêmio por isso.
Passaram aquele tempo, depois eu me lembro que eu ganhei um prêmio no Shopping Iguatemi, como a loja que teve o maior crescimento de venda por metro quadrado do Iguatemi inteiro. Então, isso aí foi uma coisa muito importante para a gente, porque ele não sabia que a gente vendia tanto por metro quadrado dentro do Shopping da Bahia, dentro do Shopping Iguatemi. Então foi um prêmio muito importante para a gente, porque ali foi um número medido realmente de vendas. Depois recebemos 2 prêmios nacional do setor coreiro, na Francal, que se destacou o lojista do ano. Mas o que mais assim, fora esse prêmio do Shopping Iguatemi, que foi assim uma coisa realmente com venda comprovada, teve um também que eu não é um prêmio do melhor, mas eu fui homenageado como um dos 50 maiores influenciadores de calçados do Brasil. Então isso é uma coisa muito importante, porque você vê no meio de 3.000 fábricas, no meio de, sei lá, mais de 30.000 lojas de sapato, você está entre os 50 que mais influenciam no setor de calçados. Isso é um prêmio importante, porque não é que você ganhou o melhor, mas você está contribuindo com o seu conhecimento para um cenário do setor do Brasil inteiro, do comércio de calçados. Então muita gente ficou me conhecendo por causa dos 50 mais influentes do Brasil. E aí tinha assim, lojistas, tinha fabricantes também, industriais, então foi muito bom esse reconhecimento. E esse reconhecimento certamente levou a ser uma liderança empresarial, né, que hoje, por exemplo, está na presidência da CDL, né, então é natural. Mas pensando mais nesse processo de liderança empresarial, né, saindo já um pouco da Dini Calçados, qual é a maior dificuldade que você vê para atuar como liderança empresarial? Às vezes desanima você estar abraçando um negócio, porque às vezes você quer chamar as pessoas para vir junto e você às vezes sente dificuldade. Então tem hora que você diz, pô, para que eu estou perdendo meu tempo às vezes, né? Podia abandonar tudo isso aí, cuidar só da minha empresa e tocar, crescer mais meu negócio. Mas eu vejo que não é assim, porque às vezes você precisa de certas coisas que essa parte de associação, de associativismo, isso é muito importante. Então, às vezes, uns lhe puxam para trás, mas outros lhe empurram para frente. Então, acaba você convivendo com pessoas desses setores que você também começa a aprender muita coisa. Então, hoje eu não lido somente com a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Eu lido com a FIEB, com o presidente da FIEB, o presidente da FEComércio, o presidente aqui do SEBRAE, Jorge. Então você começa a lidar lido com o prefeito, lido com um bocado de cenários que você acaba conversando, e não só do comércio, eu falei comércio, falei indústria, tudo, mas eu falo de advogado, da parte jurídica. Sim. E você tem assim um relacionamento por parte de bares e restaurantes, parte de turismo, de eventos, tudo isso tem entidades e tudo a gente se congrega junto com o Fórum Empresarial e você começa a ter visão de vários cenários. E isso você aprende muito. Então hoje, às vezes, para eu tomar às vezes, uma decisão, eu tomo uma decisão às vezes assim, que nem estava pensando, mas numa conversa de uma roda dessa aí, de algum evento que a gente teve, a gente começa a conversar e ali abre um novo negócio que você pode estar pensando em fazer. Como, por exemplo, também o pessoal da ADM, construção civil, tudo. E às vezes você começa a investir em alguma coisa que você nem pensava, às vezes por uma conversa que você teve assim, que foi nessa parte empresarial de associações, que você começa a aprender. Então, não é a pessoa se fechar dentro do seu negócio. Sim. Eu acho que o associativismo também cria isso, você se abre e vai aparecer outras oportunidades fora dentro de sua caixa, do seu negócio. Às vezes você pode criar um novo negócio só com esse relacionamento. Tá. Você falou, né, no início da tua conversa, falou, pô, às vezes desanima, né? Você acha que a gente tem, assim, digamos, pensando nas linhas sucessórias, assim, para os próximos anos, 10, 15 anos, assim, tem sido formada uma liderança jovem aqui na nossa cidade, no nosso estado?
Nós temos aqui a CDL Jovem, que a gente sempre procura manter pessoas de 18 até 36 anos nesse CDL Jovem, como também tem de outros também, a Fé Comércio também tem, a FIEB também tem, todo mundo tem a turma dos jovens que amanhã depois vai ser o sênior dessas entidades. Mas não é só pensando no cara ser só sênior, é para o cara também aprender ali, ter novos conhecimentos entre si, porque às vezes o jovem está ali, ele se reunindo, às vezes é filho de um grande líder de algum setor. Então, às vezes, ele é um filho de um pequeno lojista. Mas aí, quando você começa a união entre eles ali, começa a se trocar as informações e o aprendizado. Então, isso aí é muito importante que todas as entidades façam isso para poder criar uma nova turma que venha. Eu, por exemplo, eu vim desse CDL Jovem lá atrás. E aí, nessa época, eu convivi com vários filhos de lojistas na época. E comecei a criar amizades fora do meu eixo, ali da Baixo Sapateiro, onde eu comecei, que eu estava com 3 ou 4 lojas na Baixo Sapateiro, quando eu comecei a ir para a Avenida 7, mas ali comecei a ter uma amizade com outros lojistas de outros segmentos, e aí começou a minha abertura mais por esse cenário de conhecer mais outras atividades. Tá, você acha que esse processo de encontros, né, que essa atividade desde cedo proporciona, ela gera, digamos, as faíscas necessárias para que você tenha, eventualmente, assim, as ideias, a descoberta de oportunidades que estão aí, né? Com certeza. Porque hoje você vai para a faculdade e às vezes a faculdade lhe ensina como é que você pode trabalhar, mas eu não vejo que, hoje eu não sei hoje, mas na minha época eu não via assim, alguém me ensinar como liderar uma empresa. E eu aprendia como eu poderia trabalhar para uma empresa e como eu poderia ter conhecimento técnico do que eu ia fazer. Mas liderar, eu não aprendi isso na faculdade, eu aprendi isso com a vida. E eu acho que hoje, se as faculdades ensinassem, tivessem a obrigação de botar a matéria liderar, eu acho que as pessoas não ficariam só hoje dependendo só de emprego. Ia sair da faculdade mais preparado para poder, às vezes, começar a empreender logo em seguida ou até durante a faculdade. E às vezes hoje a gente vê muita gente formado que não consegue emprego e vai trabalhar em outras áreas que não são as suas por falta de oportunidade, às vezes até de empreender. Eu acho que falta esse conhecimento hoje para as pessoas aprenderem. Outra coisa que as pessoas não aprendem na faculdade é vender, né? Vender é uma coisa assim, o cara forma em administração e não tem uma matéria de vendas. Não tem. Isso é uma carência enorme, porque boa parte das profissões que você vai ter, né, muitas vezes a pessoa vai ser um desenvolvedor de sistemas de informação, vai para a área de TI. Mas se ele começar a empresariar, ele vai ser um vendedor. Ele vai ter que vender as soluções que ele desenvolve. Desenvolver é só uma das coisas que ele tem que fazer. Né? Tudo que você faz, você tem que vender o que você faz. Se você não conseguir vender, nada que você criou vai dar resultado. Às vezes até uma construtora, né? Você quer abrir um cenário hoje de construção. Hoje você tem o quê? Você vai construir um prédio, mas precisa de muitos recursos. Mas às vezes você pode criar assim, o que é que Salvador está precisando? Salvador está precisando fazer um investimento numa drenagem, numa ligação de uma rua. Aí vocês levam um projeto pronto para um prefeito, para um governador, para um presidente de um país, e fez assim, olha, seu país, você está precisando disso aqui. E você apresenta o que ele está precisando, e você apresenta as soluções, apresenta um financiamento que ele precisa para fazer aquilo, e às vezes foi uma criação que você conseguiu fazer, e está esperando que alguém lhe convide para construir alguma coisa. Às vezes você vai, se antecipa e mostra o que uma cidade, ou um país, ou um estado está precisando. Não precisa aqui um governador, um presidente lhe convide para fazer. Às vezes, empresariar também é muito isso, você criar soluções para que as coisas aconteçam. E são cenários que você cria aquilo e gera emprego. E o comércio hoje, você me perguntou, o que é que mais a gente precisa do governo para nossos negócios? A gente só precisa hoje de segurança,
para você trabalhar em paz. Educação para as pessoas terem competência para poder fazer seu trabalho. E com isso você gera emprego. Quando você gera emprego, tudo vem atrás junto. Comércio, serviço, turismo, tudo vem junto. O crescimento. Uma curiosidade, né? Eu estava falando sobre esse negócio de vendas e você falou, pô, eu acho que uma das competências que foram assim, importantes para ter tido sucesso empresarial foi a capacidade de comprar, citando inclusive uma média para Mendonça. E vender, você acha que é uma coisa, assim, lógico, você é um empresário, mas você se sente também uma pessoa com um vendedor? Competência na área de vendas? Não, eu não me sinto competente na área de vendas, mas eu me sinto competente de contratar quem tem competência para vender. Sim. Então, eu tenho muita competência em comprar. Sim. E tenho competência em contratar as pessoas certas para poder vender. Identificar quem é competente para poder vender. Legal. Bom, já se aproximando aqui do fim, tenho duas perguntas para a gente finalizar a nossa conversa. A primeira é a seguinte, você é otimista? Não estou falando no curto prazo, estou falando de médio e longo prazo, né? Assim, uma questão que diz menos respeito ao momento específico, mas ao que por vir, né, do nosso estado, do nosso país. Como é que você se posiciona? Se posiciona de uma forma otimista, de uma forma... Sim, com certeza. Eu sou um otimista. Não importa o governo que venha, se é o partido de esquerda, partido da direita. Eu acho que a gente respeitar a nossa Constituição. Eu sou otimista. Eu acho que as oportunidades estão para todo mundo. Eu acho que se você estudar e trabalhar muito, você consegue vencer na vida e você consegue criar seu próprio negócio, você consegue empresariar e você consegue até gerar muitos empregos. Então, eu sou sempre otimista. Eu acho que, embora toda a tecnologia esteja aí para poder, às vezes, tomar a vaga de um emprego, mas quando você toma a vaga de um emprego, você abre duas que tenha conhecimentos para você trabalhar. Porque para você criar alguma coisa para tomar sua vaga, alguém trabalhou para criar esse sistema para funcionar. Então, os empregos vão mudando de cenário, de conhecimentos. Mas quanto mais conhecimento você tiver, mais oportunidades você vai ter de emprego. E eu digo uma coisa, a gente nunca sabe tudo. Sim. Eu estou fazendo 40 anos de comércio. Também nesse período todo sempre trabalhei também na parte de engenharia. E eu nunca disse assim, eu já conheço tudo. Eu até hoje continuo aprendendo. E quem disser que já sabe tudo vai ficar numa linha de conforto, e a linha de conforto sempre é prejudicial, porque alguém que não está na linha de conforto vai sempre querer atropelar alguém que esteja na linha de conforto. Então você nunca pode dizer assim que você sabe tudo. Você está aprendendo a vida inteira. Perfeito, isso é fundamental. Agora, pegando um gancho no teu comentário assim, de rotatividade, né? Ou seja, as oportunidades elas vão mudando. Se um cara hoje está perdendo emprego para alguém desenvolvendo sistema, alguém está se empregando desenvolvendo esse sistema. Mas eu vejo que tem uma certa escalabilidade diferente, né? A gente nos anos 90, a gente chegou a ficar meio alarmado com a questão da automação industrial e a gente teve uma mudança muito grande para a área de serviços. A área de serviços hoje representa quase 70% dos empregos do país. Mas a automação está vindo forte em alguns setores de serviços. Você acha que a sociedade no futuro ela vai se adaptar a um modelo onde as pessoas possam trabalhar ou não trabalhar? Você acha que a sociedade vai conseguir se reorganizar para funcionar em um modelo semelhante ao que a gente funciona hoje em dia? Mesmo que a tecnologia venha cada vez avançando mais, sempre vai ter o seu trabalho para ser feito. Como eu sempre falei, eu acho que a educação é tudo. Você hoje vai construir uma casa e você vai dizer assim, eu preciso de quem para construir uma casa? De um servente, de um ajudante, de um pedreiro, de um carpinteiro, de um encanador, eletricista. Você precisa de várias funções. Quando você vai buscar um eletricista ou você vai buscar um carpinteiro, você vai ter muita dificuldade de conseguir. Você vai ter muito servente, muito ajudante de obra.
mais profissional, você vai ter dificuldade hoje. Eu lhe digo hoje porque eu construo e eu sei a dificuldade que hoje você tem para conseguir um carpinteiro. Às vezes você tem que estar com a obra parada, esperando que um carpinteiro termine outra obra para fazer a sua. Ajudante tem à vontade. Então, é tudo o quê? Conhecimento. Se você vai pegar um cara que é um pedreiro de levantar parede, você encontra à vontade. Agora, se você vai pegar um pedreiro para assentar um mármore de 1,5 m por 1,5 m, é muito pouco que vai assentar isso aí para você. Então, é o conhecimento que o cara vai ter dentro da sua própria área, você vai ter no conhecimento da sua área. Então, isso você vai conseguindo desenvolver. Se um pedreiro hoje que levanta a parede ganha 180 por dia, um pedreiro que assenta mármore, ele ganha 400 por dia. Você vê a diferença dentro de um mesmo segmento, como tem uma escala da especialização. Da mesma forma, essa parte de tecnológica, cada vez mais a parte de tecnologia vai tirar os empregos de menos conhecimento e vai criar empregos com mais conhecimentos. Então, eu acho que o mercado continua aí do trabalho para muita gente. Agora, as pessoas não podem ficar só esperando só o emprego. Às vezes, a pessoa também tem que se empreender para criar empregos também. E não só ficar esperando o emprego. Perfeito. Muito obrigado, Alberto. Tá bom, Valeu, obrigado a vocês.